Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula foi sobre pontuação. No livro de vocês didático, vem trazendo também o tema entonação e pontuação, certo? E a gente deu preferência à questão da pontuação, por quê? Porque por meio da pontuação você consegue ter a entonação correta no momento em que você vai ler um texto, ok? Então, vocês na verdade trabalharam copiando no caderno de vocês os pontos, de pontuação, que foi justamente a interrogação, a reticência, a exclamação, entre outros, certo? Que é importante vocês terem esse conteúdo e usá-lo na prática quando for necessário na hora de escrever. Eu pedi também para vocês copiarem no caderno de vocês o número 1 e responderem a letra A, B, C e D. Então, hoje, nesse momento, a gente vai fazer a correção da atividade e espero que vocês tenham acertado. Vamos lá! Número 1. Leia um trecho do livro Se a Memória Não Me Falha, de Silvia Ortiz, em que a autora recria uma escrita autobiográfica. Um episódio ocorrido na escola que frequentava quando menina. Aí tem o trecho, tá certo? Dona Silvia não adoecia. Tinha mania odiosa de, no meio da aula, de repente, me descobrir sumida lá na última carteira e dizer com voz meio cortada: minha xará, ao quadro. Eu sentava na última carteira na aula de matemática. Lá ia eu, tremendo, e começava o desespero. Se o trem a tantos quilômetros vai de A a B e outro com velocidade XYZ, trafega de B a A, em qual ponto da reta eles se encontrarão? Primeira questão. Para dar mais vivacidade à narrativa, a narradora transcreve a fala direta da professora. Explique como isso é feito. Como é que a autora consegue narrar a fala da própria professora? Qual é o recurso que ela utiliza? Então, na língua portuguesa, existe uma pontuação que ela vai ajudar vocês a transcrever a fala de um personagem. Que no caso aqui da nossa questão, tá certo? Quando ela diz minha xará ao quadro, quem é que diz essa fala? Quem está falando neste momento é a professora. Como é que eu sei disso? Primeiro porque a autora, a Silvia, ela trabalha justamente com a pontuação adequada. E qual é essa pontuação? Então, vamos lá. A narradora utiliza, olha a resposta da letra A, tá? A narradora utiliza o travessão, ok? Observem que ela começa aí com travessão. Essa seria a resposta para a atividade. Então, vamos imaginar, você está escrevendo um texto, de repente, alguém no seu texto, na sua história, vai falar. Então, toda vez que você usa o recurso de deixar o seu personagem falar, então você utiliza o travessão, ok? A letra B tem o seguinte: que sinal de pontuação foi usado na fala da professora? O que essa pontuação indica, tá? Então, quando ela diz minha xará ao quadro, qual foi a pontuação que ela usou no final? Ela usou ponto de exclamação. Letra B. Usou o ponto de exclamação. Ok?
ela pergunta também o que essa pontuação indica. O que o ponto de exclamação está indicando? Quando ela diz aqui, minha xará ao quadro, esse ao quadro está indicando o quê? Ela, sendo uma professora, está se dirigindo a uma aluna. Ela está indicando o que? Essa pontuação? Uma ordem. Não é simplesmente um convite, né? Ela está indicando uma ordem. Tanto que ela dá ordem para que a aluna venha até o quadro. Então, você vai colocar a indicação de ordem, ok? Letra C, vamos lá, letra C. Ó, a aula era de que matéria? Você lembra qual era a matéria que fala aqui? Quando ele diz, lá ia eu tremendo e começava o desespero. Aí vem o questionamento. Se um trem a tantos quilômetros vai de A a B e outro com velocidade de x, y, z trafega A de B a A, em qual ponto da reta eles se encontrarão? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma aula de... Será que é de português? Não, é uma aula de matemática. Certo? É só prestar atenção. Na letra D. Que sinal de pontuação foi usado na pergunta feita pela professora? Qual é o sinal utilizado quando a gente faz uma pergunta? Bora lá? Quem me responde? Se você responder interrogação, tudo certo. Então, ela usou o ponto de interrogação. Perfeito. Então, se você conseguiu responder desta forma, então você acertou. Pronto, pessoal. Observem que a pontuação, na verdade, ela consiste em dar ao texto uma condição de entendimento. Se a gente tira a pontuação de um texto, esse texto vai ficar incompreensível, você não vai conseguir compreender, porque a pontuação ela vai justamente nos dar a forma correta de leitura, no momento de pausa, no momento que a gente vai ter que dar uma pausa mais longa, não é? No momento de pergunta, no momento em que o personagem vai falar. Então, tudo isso só é possível por meio da pontuação, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e qualquer coisa pode me chamar. Forte abraço!